Ralph Team. Estamos começando mais uma tarde com a Ralph. Ralph hoje vai direto da nossa igreja. Olha que coisa boa, né? Vamos estar orando porque a programação está legal. Pai, mais uma tarde estamos aqui reunidos para te louvar e engrandecer o teu nome. Te peço que nessa tarde, Pai Santo, venha trabalhar em nossas vidas, venha nos tratar do início ao fim dessa reunião. E eu te agradeço tudo isso em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Boa tarde, Ralph Team. Sejam todos bem-vindos a mais um culto. Que a gente possa entrar agora no nível de adoração e que a gente possa deixar com que o Espírito Santo venha habitar nos nossos corações. Eu louvo o teu nome, louvo o teu nome, o nome que está sobre todo nome. Toda honra ao teu nome, honras ao teu nome, o nome que é maior que todo nome. Seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, exaltado, seja exaltado,
Teu nome é vida, teu nome é esperança em mim, a esperança em mim. Teu nome é amor, o amor que sempre me encontra, sempre me encontra. Teu nome é vida, teu nome é esperança em mim, a esperança em mim. Teu nome é amor, o amor que sempre me encontra, sempre me encontra. Seja exaltado, Seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, exaltado. Seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, exaltado. te exaltamos, Deus. Te exaltamos, Deus. Rei do meu coração, seja o monte que percorro, a fonte que eu bebo, és minha canção. Rei do meu coração, seja o meu esconderijo, refúgio que preciso, és minha canção. Tu és bom, Tu és bom, oh, tu és bom, Tu és bom, oh, tu és bom, Tu és bom, oh, tu és bom, Rei do meu coração, seja seja tudo em nós, Deus. és minha canção. Rei do meu coração, seja o fogo em minhas veias, o verbo em meus dias, és minha canção. Tu és bom, bom, Tu és bom, tu és bom,
Obrigado, Deus. Tu não me deixarás. Ainda que a mãe venha se esquecer do filho que ainda amamenta, todavia eu não me esquecerei de ti. Na palma de minhas mãos tenho gravado o teu nome. Esse é o texto que diz lá em Isaías, Deus. Obrigado, Deus, pelo teu amor. Obrigado porque muitas vezes quando nós te abandonamos, o Senhor não nos abandona, Deus. Obrigado, Deus. Não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu és bom, bom, bom. Tu és 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 bom e tua graça, tua misericórdia e o teu amor duram para sempre. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não se esqueça de nenhum dos teus benefícios. Que a nossa alma possa bendizer a ti, Deus. Muito obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado porque tu és bom em todo o tempo. Em todo o tempo, tu és bom. Ele abriu mão de sua glória, no madeiro por mim, me conectou, salvou. Ele me deu um destino, uma taça e um pouco de vinho. Ele me deu um som, cajado e pão. Pôs um anel em meu dedo e me tirou um medo. Novas sandálias pra suportar o medir. Pôs um anel em meu dedo e me tirou um medo. Novas sandálias e disse: vai. E eu me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. E eu me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. Ele abriu mão de sua glória, sendo no madeiro por mim, me conectou, salvou e curou. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu um são, cajado e pão. Pôs um anel em meu dedo e me tirou um medo. Novas sandálias pra suportar o medir. Pôs um anel
carroças de eu afundei meus barcos no cais e eu me despedi dos meus pais. Carroças de eu afundei meus barcos no cais. Pra onde eu irei se não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei se não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. E eu me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. Ah, Deus, que nós possamos fazer que nem o profeta, Deus, que antes de seguir o seu ministério, ele disse: espera aí, deixa eu queimar as carroças, deixa eu me despedir de todo mundo, eu vou deixar tudo de lado para te seguir, Deus. Talvez o nosso maior pedido nessa tarde de hoje é, Deus, se existem carroças que ainda não queimamos, se existem bois que ainda não queimamos, hipoteticamente falando, que o Senhor nos dê força, Deus, para queimar as pontes que devemos queimar, para queimar os bois que devemos queimar, e para fazer a Tua vontade, Deus. Que possamos ir a Ti, Deus. Quando a música esmurece, o resto desaparece, simplesmente a ti eu chego. Ansiando oferecer algo de valor para abençoar teu coração. Quando a música esmurece, o resto desaparece, simplesmente a ti me chego. Ansiando oferecer algo de valor para abençoar teu coração. Mais que uma canção eu te darei, pois a
apenas uma canção, não é o que queres de mim. Mais profundo busco ao Senhor do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, pois a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, pois a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Na, 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 Rei de imensurável valor, que ninguém pode expressar o quanto és digno. Embora eu seja pobre e fraco, tudo que tenho é teu, cada fôlego meu. Rei de imensurável valor, Rei de imensurável valor, que ninguém pode expressar o quanto és digno. Embora eu seja pobre e fraco, tudo que tenho é teu, cada fôlego meu. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busco ao Senhor do que os olhos podem ver. Queres meu coração. A essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, pois a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Boa tarde, paz do Senhor a todos, né? Deixa eu tirar meu microfonezinho aqui. Ah, cadê? Opa, tem um microfone sem fio por aqui. Fica frio. Só ligar, só um minutinho. Se ajeite na cadeira, dê um gole de café. Opa! Aqui é o meu... Deixa eu pegar aqui o púlpitozinho. Paz do Senhor a todos, né? É uma alegria muito grande estar fazendo parte desse culto, né, que se faz nesta tarde. Então, eu quero compartilhar. Hoje nós vamos falar sobre escolhas, né? Então, é um tema muito propício com a nossa realidade atual, né? Que escolhas
podemos fazer. É interessante que a Bíblia fala, estou cronometrando aqui, fica tranquilo, minha pastora, estou de olho no meu horário. A Bíblia diz que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Diz lá em Gênesis, né? No capítulo 2, se não me engano, que o homem foi criado à sua imagem e semelhança. E é interessante que hoje nós temos muitas imagens sendo colocadas por aí, né? Muitas imagens, muitas pessoas. Então, que imagem, que decisão nós vamos tomar? Quem nós vamos seguir? E eu quero falar hoje sobre escolhas. Abra sua Bíblia lá no livro de Gênesis. Livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, né? Não foi o primeiro livro da Bíblia a ser escrito, que o primeiro livro da Bíblia a ser escrito foi o livro de Jó, mas é o primeiro livro na nossa cronologia, aqui na sua Bíblia normal, né? Então, Gênesis, capítulo 32. Eu quero falar sobre um personagem muito icônico no nosso mundo gospel, o patriarca chamado Jacó. Você vê que eu estou aqui todo jovial, né, com a minha blusa do Batman, estou aqui de super-herói, hein? Tamo junto. Então, Gênesis capítulo 32. Só para você ter uma ideia, Jacó foi o terceiro patriarca na cronologia. Veio Abraão, depois veio Isaac, que Isaac pouca coisa fez assim historicamente, mas para cá, né? Olha o enquadramento. E nós temos Jacó, que é o nosso terceiro patriarca, né? E aí, a história de Jacó, em Gênesis capítulo 25, abra sua Bíblia, Gênesis 32, tá? Gênesis 32 é o nosso texto, ok? Qual é a ideia? Gênesis 25 conta a história de Esaú vende a primogenitura. Eu não sei se você sabia disso, mas nesta época era comum se vender a primogenitura. Abraão e Isaac, eles eram povos beduínos, eles andavam por todo canto, estabeleciam tendas, estabeleciam terras. E isto aqui, vender a primogenitura, não era culturalmente errado naquela época, porque ao primogênito cabia sustentar a casa e a responsabilidade com tudo, e ao primogênito cabia uma bênção. Só que Esaú, ele não estava ligando para a responsabilidade de ser o primogênito e nem estava muito interessado no momento na sua primogenitura. Então ele vendeu a primogenitura a Jacó. Jacó aqui não foi desonesto, não foi. Ele ofereceu, Esaú quis. Esaú teve uma escolha. Observe, Esaú escolheu vender a sua primogenitura. É que nem aquele caso do filho que vai embora de casa, né, da parábola me fugiu o nome do filho pródigo. Obrigado, minha pastora. A parábola do filho pródigo. Naquela época, culturalmente, não era errado o filho pedir herança para o pai, mesmo com o pai vivo, né? Então, nossos diretores aqui ao redor estão afiados, né? Então, muito obrigado. Então, Esaú vende a primogenitura, e aí no capítulo 27, é aqui que Jacó erra, porque Jacó, enconchavo com a sua mãe, que Jacó era o preferido da mãe, né? E Esaú era o preferido do pai, né? Pelo menos aqui é o que a história nos transparece. Então, Jacó, com o auxílio da mãe, ele engana o seu pai Isaac. Aqui foi errado, ele enganou Isaac. Então, aqui começa a loucura. Então, ele pega a bênção de Esaú e vai embora, né? Por causa de Esaú ficou sabendo da bênção. O que eu acho muito engraçado, mesmo, Esaú vende a primogenitura, e depois que Jacó pega a bênção, ele fica com raiva. Mas espera aí, ele não decidiu vender. Esaú decidiu, ele fez uma escolha, e ele não gostou das consequências que sua escolha causou. Então, a gente tem que primeiro entender que todas as escolhas que nós fazemos, elas têm uma consequência, né? Para o bem ou para o mal. Então, Jacó, ameaçado de morte, vai embora e vai morar com seu tio Labão. E vai se desenvolvendo a história. No capítulo 31, Deus manda Jacó voltar. Então, Jacó passou muitos anos com Labão. Jacó, ele sofreu e muito na mão de Labão. Muito. Jacó casou com as duas filhas de Labão. Jacó foi enganado. Ele queria Leia, que na sua Bíblia se fala Lia, mas o original hebraico é Leia.
tá? Então Jacó, o amor da vida dele era Raquel, mas foi enganado por Labão e casou com Leia, e depois casou com Raquel, depois de trabalhar aí, trabalhou 7 anos, casou enganado com Leia, e depois casou com Raquel e trabalhou 7 anos para compensar, né? Então ele trabalhou ali. Então Jacó sofreu muito nas mãos de Labão, por muitas vezes o salário dele foi mudado, por muitas vezes ele foi maltratado. E chega o capítulo 31 de Gênesis, quando Deus manda Jacó voltar. Jacó voltar. E aí o interessante é porque essa história, Gênesis 32, que nós vamos ler, é a história do Val do Jaboque, né? E aí eu faço um disclaimer, né? Tanto Jaboque quanto Peniel são nomes do mesmo lugar, só que a diferença é que Jaboque é o nome antes e Peniel é o nome que vem depois. Então, antes do encontro com Deus era Jaboque. Depois do encontro com Deus se torna Peniel. Então, esse texto mostra uma história, um momento em que Jacó toma uma decisão, ele faz uma escolha, e essa escolha, essa decisão, tem toda a influência no resto da vida dele. Então vamos ler lá, Gênesis capítulo 32, tá? Nós vamos ler só um pouquinho, fica frio. Então, no Gênesis capítulo 32, perdão, deixa eu olhar aqui, só um momentinho. Gênesis 32 mostra, 32 verso 22, achei. Gênesis 32 verso 22. Quando Jacó ele foi meio malandro de novo, né? Ele mandou a família na frente, mandou os servos na frente, mandou os bens na frente, e ele ficou por último. Porque quando Jacó estava voltando para sua terra, ele descobre que Esaú estava vindo com um esquadrão aí. Não era o esquadrão suicida, mas estava vindo com um esquadrão atrás de Jacó. E aí Jacó, com medo, mandou todo mundo na frente, pensando, olha o pensamento de Jacó, bom, se ele atacar o primeiro bando, foge o segundo, se ele atacar o segundo, foge o terceiro. Ou seja, e ele ficou por último. E aí ele atravessa o Jaboque. E o interessante, vamos ler do verso 22 até o 32, diz assim, Gênesis 32, verso 22. Levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas, seus 11 filhos, e transpôs o val do Jaboque. Tomou-os e fez-lo passar o ribeiro, fez passar tudo o que lhe pertencia, ficando ele só. Ou seja, Jacó mandou todo mundo na frente e ficou sozinho no val do Jaboque. E lutava com ele um homem até o romper do dia. E aí fica com esse negócio de lutava com ele homem, que daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Vendo este que não podia com ele, tocou na articulação da coxa de Jacó, tá? E deslocou a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Disse este, deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó, não te deixarei, senão me abençoares. E perguntou-lhe, pois, como te chamas? E ele respondeu, Jacó. E aí tem outro detalhe, porque na cultura judaica / hebraica, se bem que o Israel ainda não era como nação, Israel nem existia, né? Era só uma pequena tribo ali até o momento, era uma tribo beduína, o nome tinha tudo a ver, por exemplo, Jacó significa aquele que segura pelo calcanhar, Jacó, o nome significa suplantador, enganador, mentiroso. Então você vê, o nome ele é ligado a algo da pessoa. Então, perguntou-lhe ele, verso 27, como te chamas? Ele respondeu, Jacó. Então ele disse, já não te chamarás Jacó, e sim Israel, porque como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Você vê que o Deus está maiúsculo aqui, tá? Esse é outro detalhe importante. O Deus maiúsculo, com D maiúsculo, significa que foi o próprio Deus encontrando Jacó ali. Você vê em Abraão, diz lá, o Senhor apareceu a Abraão. Então, o Senhor com S maiúsculo. Então, fala do nosso Senhor, do Deus em que servimos, né? Então, tornou Jacó e disse, rogo-te, como te chamas? Respondeu ele, por que perguntas o meu nome? E o abençoou ali. E aquele lugar chamou a Jacó de Peniel. Olha só, o nome era Jaboque, mas depois daquele momento, o local passou a se chamar Peniel, pois disse, vi Deus, face a face a minha vida foi salva. Tá? E nasceu-lhe o sol, e quando ele atravessava Peniel, e manquejava de uma coxa. Olha só, aquele foi o momento na vida de Jacó
que ele tomou a decisão de se encontrar com Deus, naquele momento Jacó decidiu ter um confronto com Deus, ter um encontro com Deus, ter um momento de verdade, face a face. Me lembra muito aquele texto de Jó, quando Deus aparece para Jó no capítulo 37 ou 38, se não me falha a memória, ou é 37 ou 38 no capítulo de Jó. Deus diz assim: Jó, cinge-te como homem e vem aqui. Ou seja, Deus dizendo: Jó, te veste de homem e vem cá. Você pode considerar ler o capítulo 37 e 38, que você vai ver Deus falando assim com Jó: Jó, te veste de homem e vem cá. Então o momento era um momento de confronto ali, era a hora de decidir: ou eu me confronto com Deus, ou eu me permito ser confrontado com os meus pecados, ou eu vou embora. Foi um momento de decisão na vida de Jacó. Jacó viu o Senhor ali e ele decidiu: não, eu vou confrontar, eu vou lutar. E quando a gente fala de luta física, eu não acredito que seja uma luta, tipo um ringue, aí Deus dando soco, chute, Jacó se esquivando, batendo. Essa luta eu vejo como uma luta emocional, uma luta de palavras. Eu acredito muito que Deus disse: Jacó, você é um mentiroso. Deus confrontou Jacó. O embate foi em diálogo. Jacó, você é um mentiroso, você roubou, você enganou e foi enganado. Foi Deus confrontando Jacó ali. Essa luta não foi uma luta física. Se não, irmão, você vê no final do texto, Deus deu um toque, deixou Jacó semi-manco, né? Imagina se ele tivesse dado um pontapé, um kamehameha, ou alguma coisa do tipo, né? Já era para Jacó. E aí, ele vence. Mas no Jaboque, Jacó teve um confronto com Deus. Eu entendo que este momento de pandemia, este momento de intensa reflexão, é o momento de nós entrarmos no val do Jaboque e termos um confronto com Deus. E deixarmos Deus nos confrontar, deixarmos Deus nos repreender, deixarmos Deus moldar e mudar a nossa vida. Eu entendo que este é o momento de decisão. Tem um texto na Bíblia que diz: decisão, decisão, muitos estão no vale da decisão. Então, esse é o momento que eu e você podemos fazer uma escolha. Ou nós nos deixamos ser confrontados por Deus e voltamos para o trilho do que Deus quer para nós, ou nós continuamos no mesmo caminho e vamos de lugar algum para lugar nenhum. Qual é a sua escolha hoje? Qual é a minha escolha hoje? Eu deixo muito claro que essa palavra que estou falando aqui para você, ela serve também para mim. Todos nós estamos no val do Jaboque hoje. Deus nos trouxe ao val do Jaboque. E qual vai ser a minha postura? Qual vai ser a sua escolha? Me deixarei ser confrontado ou eu vou atravessar? Eu vou transformar Jaboque em Peniel ou eu escolho permanecer do mesmo jeito? E aí, Jacó, ele teve 3 confrontos. Primeiro, Jacó confrontou consigo mesmo, porque foi um momento, eu tenho certeza que todos nós temos uma coisa, apesar de alguns desconhecerem, tá? Mas todos nós temos uma coisa chamada consciência, né? A minha mãe brinca chamando de tico e teco, mas toda gente tem, né? Então, esse é o momento na vida de Jacó em que ele se confrontou, ele olhou para ele mesmo e analisou suas próprias posturas, sua própria forma de caminhar. O melhor confronto, que eu acredito muito, é o nosso, é eu comigo, é eu olhando: Fábio, você está agindo errado aqui, você está agindo errado ali. Eu e você, nós fazemos uma reflexão sobre nossas ações, nós nos confrontamos, nós temos um pensamento crítico sobre nós mesmos, porque muitas vezes a gente critica os outros, critica a igreja, critica pastor, critica chefe, critica diretor, mas muitas vezes nós não criticamos a nós mesmos, nós não julgamos a nós mesmos. Tem um texto em 2 Coríntios que fala sobre ceia. Todo mundo usa esse texto só para ceia, mas eu entendo que esse texto é muito mais profundo do que falar de ceia. Nesse texto, o apóstolo Paulo diz assim: se julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos julgados. Ou seja, sou eu escolhendo me confrontar. Então, Jacó se confrontou. Depois, Jacó, ele teve um confronto. Antes de Jacó ir embora, ele teve um confronto com Labão. Labão ia matar Jacó, só que Deus não permitiu.
e Jacó estava se preparando para confrontar o irmão Esaú, o irmão que ele tinha fugido. Não seria essa a hora de nós irmos atrás e nos reconciliarmos com as pessoas que nós magoamos, com as pessoas que ferimos, com as pessoas que prejudicamos? Não seria essa a hora? Será que Deus não está dizendo agora, filho, te reconcilia com quem você fez mal? Será que não é esse o momento de pedir perdão? Ou mais, será que esse não é o momento de se perdoar? Tem pessoas que não conseguem se perdoar. Judas foi um. Judas traiu Jesus. Pedro também traiu Jesus. Judas fez exatamente o que Pedro fez. Traição. Tudo foi traição, só que a diferença é que Pedro aceitou o que Judas não conseguiu aceitar. Pedro aceitou o que Jesus trouxe, a mensagem de amor e a mensagem de perdão. Talvez você esteja em depressão por não conseguir perdoar a si mesmo. Mas esse é o momento de eu e você deixarmos Deus limpar a nossa vida. Então, Jacó teve um confronto com ele mesmo. Jacó teve um confronto com o próximo, Labão, e teria um confronto com Esaú, que ele tinha um pavor gigante de Esaú. E Jacó estava tendo ali um confronto com Deus. Assim como Jacó estava na passagem do Val de Jaboque, nós também estamos de passagem. E agora? O que fazemos? É engraçado, eu coloquei aqui, quando estamos sozinhos, muitas vezes lutamos conosco. Muitas vezes nossas lutas e reclamações com as pessoas representam a mudança que precisamos em nós mesmos. Muitas vezes a gente reclama das pessoas o que nós queremos que a gente mudasse. E talvez a nossa insatisfação com o mundo seja o reflexo de uma insatisfação que você e eu temos consigo. Talvez seja a insatisfação que eu tenho comigo mesmo. Eu coloco essa frustração em outros. Eu lembro que o rabino David Dom, ele contou uma história interessante, que tinha um homem que estava decepcionado com Deus, decepcionado com a vida, e o rabino foi conversar com aquele homem. Todo o argumento que o rabino falava, aquele homem refutava. Até quando o rabino entendeu que aquele homem tinha um ódio de Deus, ele não conseguia perdoar a Deus, ele tinha se decepcionado com o próprio Deus. E o rabino disse: vem cá, irmão, por que você odeia a Deus? E foi o momento em que aquele homem caiu em si e entendeu que o problema não estava no mundo ao redor, o problema estava nele. Será que o problema que nós achamos que está no próximo não está em nós? Não será o momento de a gente se confrontar? Talvez você seja o problema e não as pessoas que estão ao nosso redor. Tem uma coisa na ciência que eles chamam de disfunção de viés. Disfunção de viés, o que é isso? A diferença entre o que eu vejo e o que está lá. Muitas vezes a pessoa que a gente caracteriza que está errada, muitas vezes ela está certa. E tem um outro ponto na ciência que eles chamam de via negativa. O que é via negativa? É que eu sei com mais clareza o que está errado do que o que está certo. Será que eu não estou olhando com clareza o que está errado na minha vida ou o que deveria estar certo? Então, será que toda essa insatisfação que eu possa ter com a vida, que você possa ter com a vida, com o mundo, com a igreja, com seus pais, não seria esse um indício que eu e você precisamos ser confrontados por Deus, precisamos nos encontrar com Deus? Não seria esse um indício que nós precisamos entrar no Val do Jaboque? Pastora? Tá. Então, Jacó teve um encontro com Deus. E Deus ali mudou o nome de Jacó. Aquele homem, a partir dali, não seria mais um enganador, um mentiroso. O nome dele seria Israel, Senhor, Pai de muitas nações. Ele recebeu a bênção na vida dele e a vida dele foi mudada, porque ele decidiu ter um encontro com Deus. Ele escolheu ser confrontado por Deus. Não seria esse o momento de nós? Eu boto todo mundo nessa frigideira, todos nós. Não seria esse o momento de nós escolhermos nos encontrar com Deus, ter um encontro com Deus e nos deixar ser confrontados por Deus? Tem um texto que não estou na dúvida se foi Ezequiel, hoje acho que foi Jeremias, que do barro e do oleiro. Então que Jeremias, desce a casa do oleiro. Aí lá vai Jeremias, aí ele vê o oleiro mexendo no barro, o barro quebra, e aí o oleiro pega e refaz o barro. Aí Deus diz: Jeremias, não sou eu assim também com a casa de Israel?
Talvez o meu barro, o meu jarro, talvez o seu jarro esteja quebrado. Hoje, aqui e agora. Mas Deus, Ele pode reconstruir o meu barro, o seu barro. Ele pode reconstruir a minha vida e a sua vida, a vida da sua família. Basta nós descermos, escolhermos entrar no Val do Jaboque e basta a gente deixar Deus nos confrontar. Isso é escolha. Escolha. Tem um psicólogo, não sei se foi Lewis Smedes, ele fala assim: a dor ela é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Em tudo na nossa vida, a dor ela é inevitável. Nos problemas que acometem, de saúde, financeiro, seja o que for. Mas o sofrimento ele é opcional. Eu decido, ou eu me entrego à dor, ou eu tomo uma atitude e avanço. Depende de mim, depende de você. Deus quer transformar Jaboque em Peniel. Agora nós precisamos escolher. Nós precisamos. Qual é a minha escolha? Qual é a sua escolha? Jacó só pôde abraçar a vontade de Deus na sua vida no momento em que ele teve a vida dele transformada, no momento em que ele foi confrontado, no momento em que ele teve um encontro com Deus. Da mesma forma, a nossa vida talvez precise de um novo encontro, talvez precise de uma recalibragem, talvez precise de uma correção em nossa miopia. O que eu quero pedir? Pastora, vem cá, pastora, já estou acabando. Pastora Elke. Vamos pedir para a pastora orar por nós, né, por esta palavra, que essa palavra possa achar morada em nosso coração e que tenhamos a decisão e a ideia e que tenhamos o pensamento de que chegou a hora de eu escolher. O que eu faço? Oro ou não oro? Tomo uma atitude ou espero o tempo passar sem fazer nada? Amém. E a escolha, ela é dada hoje, foi lançada para que nós decidamos agora. Não é amanhã, não é pensar para depois, tem que ser agora. Então hoje tu vais decidir que a tua escolha foi a melhor. Qual foi a tua escolha? Que a tua escolha foi Cristo. Nessa tarde, o Senhor nos proporcionou a fazer a nossa escolha. E ao homem é dado isso com amor. Então decida hoje a escolher a melhor escolha da sua vida. Essa escolha que você vai fazer e que ela vai durar eternamente. Fábio hoje aqui trouxe uma palavra que diz: eu tenho a oportunidade de escolher. Então nós vamos orar agora e dizer ao Senhor que a nossa escolha é Ele. Pai, obrigado, Senhor, porque nós podemos entender que ao te escolher, nós sabemos que essa escolha vai mudar a nossa vida. Vai mudar o curso de todas as coisas. Eu entendi que hoje, Senhor, eu não preciso olhar ao meu redor, olhar o que está acontecendo, mas eu só preciso decidir que a minha escolha és tu. Eu te peço que nessa tarde, Senhor, entra no meu coração, faz guarita e perpetuamente habita em minha vida, em nome de Jesus. Amém. Hoje você teve a oportunidade de ter a Ralph dentro do seu lar. Isso é tão bom, mas não esqueça uma coisa. Hoje nós vamos pedir para você 3 pedidos. O primeiro é que você vai lá aí no seu computador ou no seu celular, né? Porque a gente é adolescente, né, Fábio? Então é no celular mesmo. Tu vai no teu celular, aí você vai procurar no YouTube a nossa igreja, IBMA Online. E aí eu vou pedir para você que está escrito lá, ó, se inscreva. Mas tu vai te inscrever, aí vai sair 3 sininhos. Tu vai apertar no primeiro lá, que tu vai, todas as vezes que a igreja compartilhar, né, os nossos cultos,
os serviços que a igreja tem feito, né, que tem sido de grande proveito para as nossas vidas, você vai lá e clica. Porque é interessante, sabe, adolescente? Todos vocês tá lá inscrito na IBMA Online. Assim como você se inscreveu no Ralph Online, que é o YouTube da Ralph, agora chegou a hora da gente apoiar mais ainda a nossa igreja. Então você vai lá no IBMA Online, clica lá, se inscrever, não esqueça, se inscrever. Você clica, se inscreve e aí nós vamos conseguir, vamos ultrapassar os 1000. Vamos dizer assim, ó, Ralph escolheu e Ralph somou. Vamos lá, todos vocês da Ralph, comece a clicar aí para que a gente alcance mais e mais e mais pessoas vendo aquilo que Deus tem feito na sua vida e nas nossas vidas. Deus os abençoe. Obrigado, Fábio. Obrigado, Gustavo, que tem somado, e obrigado a todos vocês que ficaram aí essa tarde aprendendo mais. E a escolha, com certeza, foi a certa. Deus vos abençoe. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Se o amor perfeito sempre esteve repousando em mim, se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Recai em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda. Me guarda. Em teus braços é meu descanso. Em teus braços é meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é 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 o meu descanso. Obrigado, Deus. Em teus braços é o meu descanso. Obrigado, Deus, porque sabemos que em Ti podemos descansar. Amém
Deus abençoe.